Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje nós vamos fazer a correção das nossas listas de atividade número 2 e número 3, tá? Essas duas listas, elas vão estar tratando do conteúdo de práticas corporais de aventura, né? As práticas corporais de aventura, elas são considerados os temas mais recentes da educação física, né? É um tema muito novo e bem interessante. Então vamos lá, na lista número 2, na atividade de número 2, né? O texto ele vai tratar do conceito, da classificação e das características das práticas de aventura, né? Então, assim, é uma resposta pessoal, mas tem algumas informações importantes que está no texto que vocês não podem deixar de anotar no seu caderno, como, por exemplo, o conceito de práticas corporais de aventura. Ou seja, que são aquelas práticas onde o praticante vai explorar situações de imprevisibilidade que se apresentam, né, quando o praticante interage com um ambiente desafiador, né? Ou seja, é tudo muito de surpresa, não tem como ele prevenir o que vai acontecer, né? Elas são classificadas em práticas de aventura urbanas e práticas de aventuras naturais. As práticas de aventura naturais são aquelas que exploram o ambiente físico natural, né, como o próprio nome diz. Já as práticas de aventura urbana, elas vão explorar as paisagens de cimento. Então, a gente pode dizer que as práticas de aventura elas podem ser praticadas tanto em ambientes naturais como em ambientes públicos e urbanos. Elas têm como objetivo principal superar esses desafios que são impostos pelo ambiente. Mas os praticantes precisam ter um treinamento prévio, com técnicas específicas, até mesmo para a própria segurança deles, né? Porque elas oferecem riscos muito diferentes do que as outras práticas tradicionais, né? E muitas das vezes os praticantes das práticas de aventura gostam delas por causa disso. Por quê? Porque elas são práticas muito mais emocionantes, tem muito mais adrenalina, exigem um esforço físico maior e muito controle emocional, né? Podem ser praticadas por lazer, por atividade recreativa, mas tem que tomar muito cuidado com as medidas de segurança, principalmente por se tratar de um ambiente imprevisível, de uma paisagem natural, porque se não for bem administrada, a prática delas pode causar acidentes e até a morte, né? Geralmente inclui, em sua maioria, são atividades individuais. Elas podem ser competitivas ou não competitivas. Então, geralmente as pessoas que buscam essas atividades, elas são indivíduos que buscam um retorno à essência humana. Elas buscam reconectar com a natureza. São pessoas que gostam de natureza. Geralmente são pessoas mais zen, né? Geralmente é assim mesmo. Buscam superar limites, né? E todo mundo pratica. Crianças, adolescentes, jovens, né? Os países que têm maior número de praticantes de práticas de aventura são os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha e Austrália, mas o Brasil não fica atrás. Nós temos muitos praticantes de práticas corporais de aventura aqui no Brasil. Até mesmo porque nós temos muitos ambientes naturais que são favoráveis a essas práticas, né? Principalmente as naturais, né? Porque o Brasil tem uma faixa litorânea, ou seja, a nossa parte de mar é muito grande, então ela está muito suscetível à prática do surf, skate surf, windsurf, é muita coisa, né? Nós temos muitos morros, muitos lagos, muitas lagoas, muitas cavernas, muitas cachoeiras, e isso propicia muito, né? Cria um ambiente bem propício às práticas de aventura. Lá na lista número 3, o que eu fiz? Eu coloquei lá para vocês no texto um monte de exemplos de práticas corporais. Coloquei a foto e coloquei o conceito de cada uma delas para ajudar vocês a entender, né? Visualizar e entender. Eu dividi em práticas de aventura no ar, no solo e na água. E pedi para vocês montarem um quadro separando quais são práticas de aventura naturais e quais são urbanas. De cara, vocês logo devem ter percebido que a maioria são práticas naturais, né? Práticas de aventuras naturais, porque a maioria delas é praticada na natureza.
pouquíssimas delas, pelo menos daquelas que eu coloquei exemplos para vocês no texto, são práticas de aventura urbanas, né? Então, das práticas de aventura urbanas, que tá lá no nosso texto, a gente vai ter o parkour, o skate, que são, né, naturalmente urbanas, mas a gente tem também a escalada, que pode ser natural e pode ser urbana. Ela vai ser natural se for praticada em morros, e vai ser urbana se for praticada em muros feitos, né, de cimento e de outros materiais para escalada, e a canoagem, porque a canoagem ela pode ser feita em rios, lagos, lagoas. Aí ela vai ser uma prática natural, né, prática de aventura natural. Mas se ela for feita em piscinas, aí ela já não é uma prática de aventura natural, porque a piscina não é um ambiente natural, ela é um ambiente construído pelo homem, né? E todas as outras que estão lá, além dessas que eu coloquei, elas são práticas de aventura naturais, porque todas são praticadas na natureza. A corrida de aventura, a corrida de orientação, o arvorismo, o mountain bike, a slackline, o trekking, o kitesurf, o mergulho, o rafting, que é o meu preferido, mas eu nunca pratiquei, o stand-up paddle, o surf, água ride, windsurf, asa delta, balonismo, bungee jump, paraglide, paraquedismo e a tirolesa. Então, esses são os exemplos que eu coloquei lá no texto. São todas as práticas de aventura que existem? Não. São apenas as que eu coloquei de exemplo lá, tá? Então, assim, espero que vocês consigam fazer bem bonitinho no caderno de vocês, estudem bastante, tá? Para que quando a gente retornar, provavelmente eu vou escolher uma dessas modalidades aqui pra gente poder estudar um pouco mais a fundo e praticar, porque quando a gente voltar, a gente precisa praticar, movimentar o nosso corpo bastante, porque é isso que a gente tá precisando, tá? Fiquem com Deus e até mais.